Bom, eu espero que esteja gravando nesse momento e mais dessa noite. E estou aqui para analisar mais um vídeo de um pastor. Ele é bem conhecido e se tornou famoso na internet, não sei por quê. E vamos analisar o vídeo dele, que ele vai falar sobre a Santa Ceia. E pelo que eu lembre, na thumbnail do vídeo, para você que não sabe o que é thumbnail, é aquela imagem antes de você clicar para abrir o vídeo e está lá é, aquela em miniatura, entende? Antes de você abrir o vídeo. Aquela é chamada thumbnail. Então, é aquilo que chama atenção para o vídeo que você vai entrar. Então, pelo que eu lembro, é quem deve, quem pode tomar a Santa Ceia. Bom, se fosse já para responder de antemão, eu responderia, né? Quem pode, deve tomar, mas não é esta Santa Ceia que você conhece. Não é a Santa Ceia do protestantismo, dos evangélicos, porque essa não é santa e muito menos ceia. Mas vamos lá. Conforme ele vai dizendo, eu vou parando ponto a ponto no que eu achar necessário, ok? Eu só vi 2 segundos aí do vídeo que eu reproduzi sem querer nos testes antes de começar o vídeo e estou aí para analisar. Então eu não vi mais nada, só vi ele falando assim: eu sou o pastor tal, tal, e pronto, eu parei aí. Não assisti mais nada. Eu vou assistir aqui, vamos dizer assim, ao vivo, aqui com vocês. Ao vivo, porque esse vídeo não vai sair ao vivo, mas eu tô reagindo agora, eu nunca vi esse vídeo antes. Então vamos ver o que o pastor vai falar aí sobre a Santa Ceia. Não, derruba o celular não. Aí, ó, descubra a verdade sobre a Santa Ceia. Quem pode participar da Santa Ceia, entende? Aí vamos ver o que ele vai falar. Tem 14 minutos. Olá, eu sou o pastor Antônio Júnior e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida dos cristãos, mas que ao mesmo tempo gera muitas dúvidas: a Santa Ceia. Aí usa-se uma imagem de algum filme ou série, sei lá, representando o Jesus. E mas claro, remetendo ao Messias verdadeiro, e o que o nome dele não é Jesus, mas esta daí não é a Santa Ceia, mas já coloca uma cena, vamos dizer que é de um filme, eu não sei se é, mas parece ser, para dizer que é isso daí que praticam dentro do cubículo da denominação protestante, chamada erroneamente de igreja e templo. Então, essa ceia é uma coisa, a santa ceia que eles dizem praticar dentro das denominações são outras. Aquilo lá pode ser qualquer outra coisa, mas é, não é santa e muito menos é essa ceia aí que o filme está aí para associar ao que se pratica hoje, mas que não tem nenhuma associação. Mas vamos ver. É um assunto bem, né, importante entre os cristãos. Já separou um grupo, os cristãos, porque o resto. Todas as semanas, muitas pessoas me procuram nas redes sociais para me perguntar se elas podem ou não participar dessa celebração. Isso daí é o que eu chamo de líder religioso. Você tem uma dúvida, você vai perguntar para um cara tão errado e tão sujo quanto você. Você é um humano também. Então, né, já se colocando, opa, vou ter que perguntar para este cara. Esse cara vai responder tudo que é errado para te puxar, principalmente se ele tiver uma denominação, já que ele é pastor, vai puxar para dele. Mas vamos ver o que ele vai dizer. E eu acho que é ele aí no vídeo já que apareceu, ele simulando como se estivesse lendo. E os motivos são vários. Algumas têm uma união estável, mas não são casadas no papel, outras são divorciadas, e há também aqueles que não têm certeza se são dignos de se assentarem à mesa do Senhor por causa dos seus pecados e vícios. Mas Esse povo não surge essa ideia do nada. Isso foi esses próprios religiosos
próprios pastores que colocou isso na mente do povo, e o povo fica meio assim, principalmente aqueles que não conhecem, de participar de algo tão santo, porque vê algo tão santo assim, a pessoa suja o cara lá no chamado de púlpito, que nada mais é um palco para o show do teatro, ou o showzinho que algum líder religioso vai fazer, ou falar qualquer coisa. Então, desce muito a lenha nesses que não estão dentro desses antros de perdição. E a pessoa vai se sentindo um sujo mesmo, não se sente digno de estar participando, né? Porque esses próprios caras colocaram isso na mente da pessoa. Mas antes de começarmos a encontrar as respostas para essas e outras perguntas a respeito da Santa Ceia, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Mesa do Senhor, foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Então, mas essa ceia não foi esta que vocês praticam até hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ceia de vocês, se eu não me esquecer, no final eu vou falar. Então ele apontou 1 Coríntios. Vamos ver aqui que 1 Coríntios fala. Isso que o próprio Messias praticou não foi isso que praticam até hoje. Vou só voltar para ver. 10:21. Eles gostam de linkar a escritura, né? Por isso que existe a Bíblia, para pegar um versinho e contar qualquer história em cima. Mas vamos lá. Está escrito aí nesse versículo em questão: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele vai querer contar com isso? Senhor foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Aí eles apontam, vamos dizer assim, uma autoridade máxima, que é Jesus, e como se ele fez, a gente tem que fazer, porque começou com ele, por que a gente vai deixar de fazer? Mas não, o Messias fez um jantar ali com o pessoal e disse para repartir o corpo dele, não é um pão físico hoje em dia, mas se o pastor chegar, eu chego nesse ponto também. Vamos lá. Na noite anterior à sua morte, ele se reuniu com seus discípulos para jantar. E Jesus sabia que estava Jantar, pronto. Ceia é a mesma coisa que jantar, mas coloca um nome assim, ceia, para dizer que é algo religioso, algo que é bem respeitado. Mas a palavra é a mesma, é jantar e ceia é a mesma porcaria, entende? Não tô chamando o que o Messias fez de porcaria, mas tô falando que a palavra é a mesma. Por que muda o nome aqui e depois lá? Técnica, né? chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus discípulos o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou. Não, a Bíblia não diz nada, né, pastor? Ele é só um livro, você lê. A Bíblia não diz nada, não tem boca. Mas vamos lá ler nesse mesmo que ele está citando aí. O pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Esse foi adicionado, tá? Esse tomem como. Pelo que é mais citado nas denominações protestantes, eles falam que é o tomai e comei. Mas o tomai e comei foi adicionado na Bíblia, justamente para dar um aval, algo mais, tentar embasar uma prática que não deveria estar sendo praticada nos dias de hoje. A pessoa pode sim participar livremente, mas dizer que isso está embasado na Bíblia e pior ainda, na Escritura, eu provo que não. Então, Mateus 26, não sei se essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, se ela vai ter isso daí. Mas, se você reparar, eu não sei nos dias de hoje,
mas até um pouco tempo atrás, os padres, quando iam ler esta passagem, eles leem num papel, não na Bíblia, porque não tem essa parte de tomar e comer, entende? Então é bem estranho. E a Bíblia católica veio muito antes dessas Bíblias protestantes, inclusive desta que ele está se utilizando, que deve ser de uma Bíblia protestante. Quando digo protestante, entendo evangélico. Ele só coloca o nome de evangélico ou cristão para disfarçar de onde que eles veio, que é do protestantismo, da reforma mal feita de Martinho Lutero, que era preconceituoso com os judeus. Vamos lá. Aqui já não tem, né, o pastor, já é estranho, né? Aqui, ó. Enquanto comiam, tá aqui o nome, eu vou falar assim: Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e deu e distribuindo aos discípulos, disse: Não, aqui tem. Desculpe. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Depois tomou um cálice dando graças, deu a eles dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aqui vai se seguindo o Messias fez o jantar. Mas como eu esqueci o ano que essa Bíblia foi feita, para dizer como comparação, você pegando as Bíblias mais antigas, não vai ter essa adição. Isso daqui foi adicionado, esse tomar e comer. Antes não existia, entende? Então é bom que se procure uma versão menos manipulada, que aí não te engana. Porque até aqui, que eu pensei que não teria, por ser uma Bíblia mais voltada para o catolicismo, mas tem ainda esta manipulação. Mas saiba que foi acrescentado, tá bom? Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E lembre-se, aí já não é Novo Testamento, ainda é velho, porque o Messias estava vivo. Como no vídeo anterior que eu apareci aqui, do pastor dizendo que dízimo tinha no Novo Testamento, ele se utilizou do velho ainda. Para perdão de pecados. Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo poucas horas depois. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa Uma nova aliança, o sangue. O sangue de quando ele nasceu? Não, quando morreu. Você viu que até utilizou a cena aí da crucificação. Então, o Novo Testamento começa a partir do momento que o Messias morre, não quando ele nasce. Então, você vê que até a Bíblia é a própria manipulação, porque ela começa o Novo Testamento em Mateus, e Mateus ele está nascendo, vem a genealogia dele depois do nascimento. Então, está dividido no lugar errado. Você já começa a ver que a Bíblia é a própria manipulação nesse quesito, só por isso. Mas óbvio que quanto mais vai estudando, você vê muito mais coisas. E óbvio, eu não estou desacreditando do que aconteceu, mas eu digo que não é isso que eles dizem, entende? E a escritura, mesmo com toda esta manipulação em cima da Bíblia, ela ainda está viva e você pode perceber. Mas vamos lá. da importância daquela ceia, Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem aquela cerimônia para Vamos lá. Ele fica dando essas, vamos dizer, referências. Então vamos buscar. Eu acabei de sair de lá da 1 Coríntios, então vamos voltar. 11:24. E depois de dar graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é para vós. Fazeis isto em memória de mim. Aqui já não está o tomar e comer, né? se lembrarem dele e da sua prova de amor, sempre que se juntassem com outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho.
Comer o pão e tomar o vinho era um simbolismo mesmo. Mas não é para a gente praticar isso literalmente nos dias de hoje. Isso foi uma simbologia. Ele disse bem. O repartir ele, você não vai dar um pão para cada pessoa e vai abençoar achando que aquilo lá virou o corpo dele. Não, errado. Por isso que eu digo, essa ceia que ele está a defender é uma coisa. O que o Messias fez e mandou, de acordo com ele, os discípulos fazer é outra. Então, o repartir é no campo espiritual. Esse povo diz tanto que pessoas como a minha é carnal, que não enxerga e chama de Tomé e muitas outras coisas, sendo que eles próprios leem e levam no lado físico. Quando não é para levar para o lado físico, levam para o espiritual, e quando é espiritual, levam para o físico. Esse povo está totalmente enganado, totalmente contrário ao Messias, ou você ainda não percebeu? Vamos lá. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. Então, pastor, se o senhor está defendendo que essa Santa Ceia aí que o Messias fez e que os discípulos depois fizeram é a mesma dos dias de hoje, eu te pergunto, qual que era a denominação deles? Eles se reuniam dentro de onde? Uma denominação? Um templo evangélico? Ou melhor ainda, do Senhor? É uma pergunta simples, né? Boa de se fazer. 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Não, 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 viu? Nem precisa ser muito inteligente para saber o que ele ia seguir. Não, ele está pegando uma linha do tempo aqui para dizer que se segue até hoje, dia de hoje aqui. Mas não, saiba que o que se pratica aqui é totalmente diferente dessa linha que ele apresentou até então. Agora lambuzou tudo, estava tão bom explicando, agora lambuzou, foi para o cristianismo. Jesus instituiu. Não, 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 não. Jesus não instituiu isso daí. Isso daí que se pratica aí nos dias de hoje. Mas óbvio vai mostrar as imagens para você associar. Não mostrou para você associar algo bom lá no início? E é ainda? Ok. Mas colocando agora algum vídeo, não sei se vai passar de algum cristão fazendo este ritual, esta ceia aí dos dias de hoje, para você achar que é aquela mesma de antes. Mas não, está errado. Vamos lá. Na minha igreja, por exemplo, ela é Na minha. Tá, falou bem, pastor. Na sua. Porque nem do Deus de vocês ele é dono. Porque se lá é a casa de Deus e ele que se sustente. Os meus pais aqui se ferram para sustentar, né? Eu também, a casa. Mas o próprio Deus aí todo-poderoso de que vocês dizem que é de vocês, o Deus de vocês, ele não é capaz de sustentar a própria casa, precisa de alguém como eu, dar o dízimo lá e praticar estas coisas, né? Pai do céu. E aí, como dito, aí tá o pão e o vinho. Totalmente errado, cara. Entender o que era para ser espiritual hoje como se fosse físico. sempre celebrada no primeiro domingo de cada mês. É claro, no domingo, né? Se você pegar na língua, não vou dizer inglesa porque aí podem falar que é da Inglaterra, mas a língua aí do lixo dos Estados Unidos da América, o domingo é Sunday, que é o separado aí, Sun e Day é dia do sol, dia do Deus Sol. O padre Gregório, se não me engano, que ele fez aí o calendário, se não me falha a memória, esse é o nome dele, homenageou ao Deus máximo do catolicismo romano, Mitra, o Deus Sol, que em breve estou preparando vídeo, rápido ou curto, não sei, sobre o Natal. E saiba que esta ceia que eles praticam nos dias de hoje é a ceia de Mitra. Ou você não sabia?
É o deus Sol, o deus pagão romano, deus Sol Mitra, o mesmo que está na imagem do catolicismo romano, onde você acha que é José, Maria e Jesus, na verdade é Nimrod, Semiramis e Tammuz. Tammuz é o deus Sol, mas isso é outro assunto, outra história. É só uma introdução para você saber que ceia é essa que eles praticam nos dias de hoje. Se você buscar como era praticado a ceia de Mitra, é igualzinho que eles praticam nos dias de hoje. A Mitra, o Mitra, é uma lenda de que ele matou um touro, ele comeu a sua carne e bebeu seu sangue. Isso anula o que o Messias fez? Não. Mas que é uma imitação. E esses caras seguem até hoje. Então, com essa crença, as pessoas se reuniam em cavernas e, se não me engano, na Itália. E de frente, na verdade, eles olhavam para o fundo e ali tinha um altar com o deus Mitra. E aí eles bebiam o vinho ou qualquer outra coisa que emitia sangue e comiam a carne. Então aí que veio esta ceia, que é a ceia do Mitra, que matou o touro e bebeu, e toda essa história pomposa desse Mitra, dessa criatura, que eu nem digo Deus falso, dessa criatura aí, que existe só o Criador, que é verdadeiro e único. Vamos prosseguir? E na sua? Me conte aqui nos comentários como é a Santa Ceia na sua igreja. Na sua igreja, cara. Você é a igreja, eu sou a igreja. Como que vai ser na sua igreja? Tudo errado, você vê que tá tudo errado. Continuando, agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é tão importante. Já colocou, a mesa do Senhor é ali, na denominação protestante. Se você não participa, você tá fora da mesa dele. Por isso que essas pessoas aí ficam preocupadas e vai perguntar para ele se pode participar. Que é tão esculachada e marginalizada que fica sem saber e acha que ali é o lugar certo, o lugar santo e por aí vai. A Santa Ceia volta a nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, com a correria do dia a dia, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. Não deveria, né, ô pastor? As pessoas se esquecem porque isso daí é falso. Essas coisas que vocês praticam aí dentro. É óbvio que a pessoa vai esquecer, né? É coisa do mundo também. Porque se soubesse realmente o que é a Santa Ceia, depois que é liberta desses lugares, a pessoa nunca mais esquece. Você pode ter a certeza disso. E a ceia nos ajuda a nos focar novamente no Senhor. Não ajuda em nada, é somente aí você mesmo programa ou programa para você, é isso mesmo. E não há nada mais importante do que isso. Quando Nossa, leva num grau de importância máxima, que isso daí não tem base aqui no que eles chamam de Bíblia para existir. tomamos a ceia, declaramos a nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. Não, quando vocês bebem a ceia de vocês ou comem o pão físico que vocês acham que é o corpo de alguém, nesse caso Jesus, vocês só mostram para quem está desperto e pesquisa e não tem preguiça que vocês seguem a mamãe católica. A mamãe católica, antes, com outros povos, cultuavam a Mitra. Esse povo em específico que se reunia na caverna. E tinha esta lenda aí do... Se aconteceu ou não, não importa, não entra em questão agora. Mas que tinha essa crença de que o Mitra tinha matado o touro, comido a sua carne e bebido seu sangue. Então, iremos fazer um ritual em memória disto.
E é também durante a Santa Ceia que nós confessamos a Deus os nossos pecados e reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos espiritualmente mortos. Não preciso confessar meu pecado, o próprio Criador já sabe. Mas se eu quiser, por causa da minha ansiedade e tudo mais, eu oro a ele, eu falo com ele, mas isso não precisa ser dentro de um templo protestante, não é mesmo, pastor? Ou precisa? Mas o povo é levado aí pelo emocional mesmo. É por isso que coloca alguém chorando e um pianinho de fundo para mexer com a sua emoção. Você que está fora, você vê isso como você sabendo o que eu estou falando ou não. Se você não faz parte desses daí, você talvez até exclua o vídeo. Mas para quem está dentro é a coisa mais importante do mundo, como o pastor colocou num grau de importância assim muito alto a Santa Ceia. E coloca aí uma mulher emocionada porque estas pessoas são levadas pela emoção dentro desses lugares. Eles mexem mais com a alma do que o espírito que habita em nós, a mente, entende? Não é algo palpável que você consegue pegar. Então vamos lá. Não vamos derrubar o celular, né? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, cara. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem Por meio dele, né, pastor? Então eu não preciso praticar essa ceia que tá aí hoje. É por meio dele ou precisa? Só porque ele fez lá. Se é aquele lá que salva, eu vou fazer uma janta. Então, não, o jantar, que nem o senhor falou. Eu disse antes e nem tinha ouvido o vídeo. Então eu faço. Por que precisa ser dentro de um templo, marcado num domingo, o primeiro ainda? Olha que exigência. Será que o Jesus que de vocês fez no primeiro domingo de um mês? Eu tô fazendo a pergunta para esse pessoal que está aí dentro. Mas eu te digo, e já te dou a resposta. Se o Messias fez num domingo ou não, essa Santa Ceia que está aí não é esta que o Messias praticou. E também foi a última, bem o pastor disse, foi a última, porque tem que ficar praticando até hoje. A próxima é com ele. Pastor, é meio complicado para o senhor responder, hein? nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma coisa que nós não podemos esquecer é que a celebração da Santa Ceia não serve apenas para nos lembrar do que aconteceu no passado, mas sim para nos encher de esperança em relação ao futuro. Não, agora não vai remeter ao que aconteceu no passado mesmo. Se remete a uma pessoa porque vocês manipularam ela a pensar. Mas que é uma coisa, outra coisa é outra. Então, Nicolas, o que é a Santa Ceia nos dias de hoje, então? Se ali é Dimitra que eles praticam e o Messias praticou outra coisa. Bom, o Messias ele estava ensinando mais uma coisa espiritual que esse povo, que sempre quando é uma coisa enxerga de outra, quando é outra eles enxergam de outra coisa. Então, esses caras estão totalmente aversos, contrário ao que o Messias ensinou. Verdadeira Santa Ceia, hoje em dia espiritualmente, seja espiritual, você elimina o que se pratica nas denominações aí protestantes principalmente. E também a Eucaristia da Igreja Católica, porque não é algo físico que coloca na sua boca, ou que precisa de um momento de oração para santificar o pão, um pedaço de pão, um mísero pedaço de pão e o suco de uva, sendo que aí era vinho, né? Então, para ser certo, então vamos ser certo. Então tem que ser um vinho, né? Tem que ter a mesa, vai contar os 12 também. Mas ok. Santa Ceia no dia de hoje é divulgar, anunciar, dividir o pão que é o Messias. Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Ah, ele é pão, vai morder ele. Não, não é físico. Esse povo aí enxerga isso, físico. Mas é espiritual. É anunciar, divulgar ele. É repartir ele com o próximo. Não é um pão do primeiro ainda. Olha as exigências. Primeiro domingo do mês. E tem que ser à noite ou de manhã, na hora que o líder religioso daquela denominação ou o que caga em cima dele, ou o pastor presidente, mandar. Porque nem o que chamam de casa de Deus, nem na casa dele ele manda. Ele precisa de alguém tão sujo quanto você, tão pecador quanto você, ou até mais, para estabelecer o horário para isso acontecer. É para acabar, né? Então, anunciando ele, repartindo ele, falando essas coisas que nem eu estou falando, já estou fazendo a Santa Ceia. Eu não estou numa denominação protestante, eu não preciso estar. Lá também deve ser repartido ele, mas é capaz que te expulsem, ou te batem, ou te ameacem, ou te processem, ou te calam até. Então, esse povo é muito perigoso. Eles próprios mataram o Messias. Então, se mataram até o Messias, imagina você. Então, vamos lá continuar. Santa Ceia, no dia de hoje, é falar ele com o próximo. Você já está repartindo ele. O conhecimento que te foi dado sobre ele, você está repartindo com o próximo. Você precisa de um pão, geralmente é 8 horas da noite, ou até para mais, ou para menos, até de manhã. Tem que ser num domingo, o primeiro do mês. Tem que ser, de preferência, que nem ele está falando aí, uma denominação protestante. Ele fala cristão, mas como se fosse só protestante, ou católico pratica Santa Ceia. Eles praticam a Eucaristia, que também não tem nada a ver. Então, tem essas exigências. E você ainda tem que estar de acordo lá com algumas regras dele. É mais fácil não participar do que participar, né? Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou Ele seja, estava falando para esse pessoal aí que está dentro da sua denominação, ô pastor. Ele estava dizendo, então, ele estava pensando em vocês, que vocês nasceram há mais ou menos 500 anos com Martinho Lutero, aquele safado do Martinho Lutero na Reforma Protestante. E aí o Paulo estava falando com vocês, né? E ele é esperto. Ou ele manda colocar, ou ele mesmo faz aí o editor colocar o pão e o suco de uva, simbolizando o vinho. Nem vinho é. Aí eles têm que colocar o suco de uva para dizer que é mais santo, sei lá o que. Entende? quando participamos da mesa do Senhor, estamos declarando que acreditamos na volta de Jesus e que Não, então quem não participa não está declarando isso. Tem um monte de gente que não participa que fala, né? Enganada e concordo com as coisas de vocês. esperamos ansiosamente por ela. E diante de todas essas afirmações, Ansiosamente por ela, eu sinto dizer. Mas até ele voltar, vocês sabem muito bem o que deve acontecer, né? Ah, se bem que esse pessoal acredita num pré-tribulacionismo, ou seja, antes de acontecer toda a grande tribulação na Terra, eles já vão ser arrebatados. Mal sabem eles. você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É Que grandiosidade, né? Quem não participa se ferrou, então. lógico que um pedaço de pão e um copinho de suco por si só não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Claro, nunca teve. Nem se fosse vinho e o pão da época, se não me engano, sem fermento, ia adiantar de alguma coisa, porque não é isso que o Messias ensinou. Ele pegou algo físico para representar o espiritual. Ele sempre fez isso. Mas esse povo não entende, né? O que realmente tem significado para nós cristãos Aí, é a comunhão com os nossos irmãos na fé para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. os irmãos na fé tem que ser dentro de uma denominação, como está mostrando aí. Porque fora não pode. Ah, Nicolas, então você está reclamando, a gente vai fazer na tua casa.
Deus que me livre, usando a frase deles. Que isso daí não vai adiantar de porcaria nenhuma. O que é a Santa Ceia verdadeira é repartir ele com o próximo, seja a pessoa quem for. Se a pessoa te ferrou muito na vida, se não, se você não conhece, se a pessoa te detona nas costas ou não, na sua frente, se ela é sua amiga, se é seu amigo, é repartir ele com o próximo, entende? E não é isso daí que estão fazendo, isso daí é um povo que está enganado por esses líderes religiosos, né, pastor? Acontece que hoje, a maioria das denominações cristãs criaram uma série de regras a respeito da Santa Ceia. E o pastor aí não criou na tua, né? Se o pastor aí é o presidente de tudo, o senhor não criou não, né? Se você for abaixo, o seu pastor aí acima de você não criou nada não, né? Ou o primeiro domingo do mês já não é regra? Ou vai querer detonar as outras para chamar a essas outras pessoas para tu, pastor? A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Hum. E aí não tem na sua, pastor? Essa daí de realizar uma vez por mês? Eu entendo que estabelecer uma data é importante para que a igreja possa se organizar para celebrar esse momento. Porém, não há nada na Bíblia que limite o número de vezes que a ceia deve ser realizada. Então é mais. Então até os dias de hoje, o tanto que eu fui feito de otário, eu tava praticando errado então, pastor. Precisava ser mais ainda. Eu ia me empanturrar de tanto pedaço de pão e vinho que não teria fim na minha barriga, né? Era mais então. Por que o senhor não apareceu antes então? Se o senhor é ungido ou sei lá o quê? Por que o espírito aí do senhor não te levantou antes? Tava tão errado assim que só agora que o senhor foi falar? Meu pai do céu. Então não se preocupe com isso, se na sua igreja ela seja realizada com mais frequência ou não. Eu não vi uma que é realizada com mais frequência. Todas que eu já fui obrigado a ir, ou não, é realizada uma vez por mês mesmo. Inclusive na dele aí, não sei que tá reclamando também. Na época dos discípulos, os cristãos faziam a ceia sempre que se encontravam na casa de algum deles. Mas as regras É. Ó, primeiro já tem um ponto errado. Cristãos. Não. Aquilo lá não é igreja primitiva. Esquece essa história. Aquilo lá não são cristãos. Os cristãos nasceram com Constantino. Constantino era um imperador. E ele, junto com Lactâncio, se não me engano, esse era o nome dele, que criou as ideias de que o império dele estava caindo, estava quase em ruínas. Então ele transformou o império político dele em religioso, porque assim é muito mais fácil de controlar e manipular. Bom, na segunda parte eu vou retomando o que eu estava falando na primeira. Bom, o pastor citou uma coisa certa. Quando ele se reuniu, quando, né? Mas agora é bem certeza, tem mais certeza ainda. Os cristãos se reúnem, não é quando os cristãos se reúnem nos dias de hoje, não é quando. Agora já se tem uma certeza, você já vê algo mudado aí. Ele falou certo, quando os dias de antigamente, mas ele não pode falar isso de agora, porque eles têm o dia certo para praticar. Então, aqueles lá não são cristãos, porque Constantino nem havia ainda imaginado nascer, porque o Messias ele foi nascer em 300 depois do Messias, né? Esse calendário que a gente está hoje tem que seguir para falar mesmo, para as pessoas entenderem. Vamos lá. As que geram mais dúvidas e polêmicas estão relacionadas às igrejas que limitam quem pode ou não pode participar da ceia do Senhor. Não é todas não, ô pastor? Será que alguém como eu pode ir aí participar? Não, tem umas que pode mesmo. A pessoa sabe que você não tem participação ali, só que na hora de entregar, uma cara feia, assim.
Não tô falando que as pessoas lá é feia, mas faz uma cara feia na hora de entregar. Tipo, isso daí não é digno, não. Isso daí não é digno de participar algo tão santo. E algumas vezes que eu fui obrigado a ir, numa certa denominação, foi falado. Ó, se você não é batizado tal, tal, tal. Se você não frequenta aqui tal, tal, tal. A não ser que o seu pastor te permitiu. Caracoles, hein? Jesus é tão autoridade que hoje ele precisa de um cara que nem você, sujo igual você, pecador igual você, para representar ele aqui na terra e ainda te dizer o que pode e o que não pode. Meu pai do céu, hein? E tem que ser naquele horário. Fora, talvez o pastor não vai estar disponível, principalmente segunda. Quem é comerciante sabe que segunda você está criando dívida ou pagando dívida. E os pastores geralmente somem segunda-feira. Estranho, né? Em algumas igrejas, por exemplo, membros que vivem uma união estável, mas que não são legalmente casados, não podem participar. Que coisa otária, cara. Já começa errado aí também, porque casamento é vida a dois. Se você tem vida a dois, você ama, respeita, conhece bem a pessoa e vai morar com ela, você já tá casado. Se é legalmente ou não, não importa, porque esse nunca foi o verdadeiro casamento. Ou você viu alguém aqui na escritura tendo que ir num cartório fazer, sei lá, certidão de casamento para dizer que tá casado. Isso daí é do mundo mesmo, da lei, tem que fazer essa porcaria. Mas que esse não é o verdadeiro casamento. Então já começa errado por aí, né? Fora a santa ceia que eles dizem ser santa, né? De santa não tem nada. Mas o casamento é vida dois. Então, tem gente que tá há muito tempo casado, mas só diz amigado. Amigado porcaria nenhuma, vocês já estão casados. Mas esses caras aí colocam tanta coisa na mente que a pessoa não lê e não entende aí o verdadeiro conceito aí de casamento. Mas isso é outra história. O mesmo acontece com aqueles que fumam, que não dão dízimo e ofertas, que não conseguem abandonar determinado pecado, entre outras coisas. Já o Desses aí que o senhor citou, o maior aí é praticar essas coisas mesmo de Santa Ceia. Nem a pessoa que fuma junto com a pessoa que não larga o pecado e o senhor deu a entender alguma coisa aí. E outras mais que não dá o dízimo como se fosse algo ruim. Eu acho que é muito bom você não dar mesmo. E não que não deve, mas se você quiser feito de otário lá, você fica à vontade. Mas dizer que isso tem base na Bíblia, que você está roubando a Deus, aí já é outra história, né? Mas um dia a gente chega lá. outros líderes religiosos acreditam que a Outros religiosos. O senhor é um também. Não, não acho que tá fora, não, hein? Santa Ceia não deve ser um evento que separa os santos dos pecadores, os fiéis dos infiéis. Mas não é isso que acontece? Você acha que alguém que se acha infiel, se acha. Não sei se existe essa palavra, mas se não tem, acaba de ser inventado agora e eu tô pouco me lixando pro Aurélio. Indigno de participar da mesa do senhor, ela não vai participar mesmo, porque vocês mesmo demonizam esse tipo de pessoa. Quem tá fora daqui não presta. Olha o mundo aí fora. Vocês estão no mundo. Ele mesmo já disse aí que tem algumas denominações aí cristãos, tem que falar isso para, né, mascarar, mas que são protestantes, que só se tiver legalmente casado, ou seja, da lei, no papel, é que pode. Porque religião e Estado, ó, lado a lado, caminham juntos. E ainda dizem que não é do mundo. Então, contra o mundo vai perseguir. Tô vendo. Eles têm muito mais poder para perseguir do que para ser perseguido. Eles declaram que, se fosse assim, Jesus teria expulsado Judas e Pedro da mesa no momento em que ele compartilhou pão e vinho com os discípulos. Né? Mas hoje em dia não precisa nem expulsar. A pessoa mesmo fica mal nesses lugares. Porque vê achando que tem alguém ali santo, que Deus está falando, a boca de Deus está falando ali por aquele cara tão sujo quanto você.
E ela se sente mal mesmo, tanto pelos olhares, tanto pelas conversinhas paralelas, que isso acontece mais depois de meses que a pessoa tá dentro, né? Porque quando você quer atrair uma pessoa, você não vai falar mal dela já, né? Mas tem umas irmãzinhas que não se aguentam, né? Afinal de contas, Judas o entregou aos seus perseguidores à troca de 30 moedas de prata. E Pedro negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Diz aí pra nós quem eram os perseguidores dele. Deixa eu ver só que horas que é. Pra não dar problema aqui. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele celebrou a ceia com todos aqueles homens, porque queria mostrar a eles que o seu amor e a sua misericórdia eram muito maiores do que os seus pecados. Então, mas no dia de hoje, pelo menos nas denominações que eu fui, também tinha a exigência de ser batizado. Se eu não for, eu posso, pastor? E se eles não me deixarem, eles estão errados? Mas afinal de contas, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz Aberto. um alerta para que os Hum. cristãos não participem da mesa do Senhor de forma indigna. Cristãos, cara. Ele insiste nessa palavra, porque também deve estar na Bíblia manipulada, que é a própria manipulação, porque para dizer que é esse pessoal do dia de hoje, ó. Como se ele tivesse, Paulo tivesse falando aí pro dia de hoje isso daí. Pai do céu. Vamos ver o que está escrito. Vamos. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Certo? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É óbvio, você vai querer saber se encher do Messias, você todo podre por dentro? Não tô falando de frequentar ou não a denominação protestante. Ou você vê outra coisa escrita. Pai do céu. Procurando se a versão está bem diferente do que ele está dizendo aí. Você vai querer compartilhar do Messias com o seu próximo sem amor? O Messias é amor, o Criador é amor. Então, se você quer compartilhar ele, não pão, esquece essa porcaria, esquece a Eucaristia, que é outra também. Não se trata disso. Você partilhar ele para o seu próximo espiritualmente, ou seja, falando do Messias, e você sendo algo contrário àquilo que o Messias era e praticava e falava para si, você está participando indevidamente. Você está falando de alguém santo, o Altíssimo soberano, sendo que o seu exemplo é outro. Um grande exemplo, se você não tem amor, como que você quer ensinar o Messias que é amor ao seu próximo? E eu espero que esse tipo de pessoa não fale que ama o próximo e muito menos o Criador. Porque se não ama o seu próximo, não ama o Criador e é um mentiroso. Então é o sentido que Paulo diz aí aos Coríntios. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E esses daí não sabem discernir o corpo dele hoje, né? Acho que é físico. Algum pedaço do corpo vai estar naquele pão ali depois de orar. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Será que Paulo estava falando dos divorciados? Ou daqueles que não eram legalmente casados? Ou será que o Tinha como legalmente casar naquela época, ô pastor? recado dele foi para aqueles que não conseguiam viver totalmente em santidade? Na verdade, meus irmãos, não é nada disso. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos membros da igreja de Corinto. Membros da igreja de Corinto. Eles gostam de usar essa metalinguagem aí para dizer que existia igreja naquela época. Não, quando dizem igreja, você não vê na sua mente o templo deles? A reunião aí
das pessoas dentro de um determinado local? Então, óbvio, para as pessoas que vão assistir canal desse pastor, não é alguém como eu, é alguém que está dentro desse processo, que gosta dos vídeos dele aí, todo ilustradinho, tentando colocar algo que não é como se fosse. Então, os membros da igreja de Corinto, cara, qual que era o nome então dessa igreja deles? Eu quero saber. Mas tem que ser protestante. Paulo deveria estar falando para eles praticar no domingo. Como o senhor falou, eu praticava na casa das pessoas, né? Então é bem diferente. Era casa, hoje em dia tem que ser dentro de uma denominação. Ah, não tem que ser? Não, não, né? Onde você mais costuma ver isso? Na casa dos outros ou dentro dessas denominações? Então não tinha membros, nem muito menos igreja. A igreja de Corinto, igreja, entenda, são pessoas, não é denominação. Não é esse tempo de pedra onde você tem que ir lá à noite e caminhar por um caminho físico até chegar ao Deus. Ele nunca precisou disso que você vai lá. Porque eles estavam banalizando a celebração da ceia. Veja o que ele disse. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque Olha só! Deu uma parte aí que eu até tinha me esquecido. Obrigado, pastor. Você está me ajudando. Quando vocês se unem, não é para comer a ceia do Senhor. Então, a gente não precisa mais, pastor. Ou uma parte que Paulo falou é correto e outra não. Uma parte vocês pegam, outra não. Quando, pois, quando, né, pastor? Você viu o tempo aí, vamos dizer assim, temporal aí? Quando vocês se reúnem. Então era algo tipo, né? Quando, não é muito certeza. Mas no dia de hoje quando vocês se reúnem. Não, quando no domingo vai ter ali a Santa Ceia. Vamos lá, né? Ai, quando que vai ter a Santa Ceia? Não, todo mundo sabe, é primeiro domingo do mês. Então aí já tem um tempo determinado para acontecer essa ceia de Mitra. Mas aí na época, misteriosamente da escritura, era quando. E tá dizendo aí, não é para comer a ceia do Criador. Que cada um come sua ceia sem esperar pelos outros. Não é isso que acontece hoje em dia? cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Quem que pensa mais em si próprio, senão esses caras aí que tá aí dentro dessas denominações? Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Vocês não têm casa não? Faz a pergunta aí, ô pastor, para os fiéis que estão dentro da sua denominação ou de qualquer outra. Vocês não têm casa não para comer nem beber? Quando você pergunta isso, você tá chamando, tá repelindo, tipo, sai daqui. Vocês não têm casa, eu repito as palavras de Paulo. Vocês não têm casa onde comer e beber? Por que vocês vão numa denominação dessas, cara? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo repreendeu os cristãos daquela igreja. Que cristãos daquela igreja, cara? Foram as pessoas da cidade, ou sei lá o que, de Coríntio, que ele estava falando. Os membros da igreja. Você fala isso, você vai pensar lá, onde tem a hierarquia, onde um caga em cima do outro. Quanto mais alto o cargo, um vai cagando embaixo do outro. Ou não é isso que acontece? Um não é um subjugado pelo outro? Se o lá de cima, o presidente falar que o horário é tal, vai mudar o horário tal. Misteriosamente a casa dele precisa de alguém para estabelecer o horário, né? Mas quando você fala membro da igreja, você vai pensar nisso. As irmãs, diácono, não sei o que, bispo. Entende? Então ele usa essa metalinguagem dizendo que tinha membro, igreja. São pessoas de Corinto, da cidade de Corinto.
Vocês não têm casa não para comer nem beber? Eles estavam fazendo da Santa Ceia um evento social, nada mais do que isso. Eles usavam esse momento que deveria ser sagrado para se empanturrar de pão e se embebedar de vinho. Hoje nem isso consegue fazer, né? Com o bagulhozinho desse tamanho. Os coríntios não estavam preocupados em se lembrar do sacrifício de Jesus por eles e nem celebravam o fato de terem recebido a vida eterna. Hoje também os que o senhor chama de cristãos também não estão nem aí também, pastor. Por isso, quando Paulo fala que quem participar da ceia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, E ele também falou que quando vocês se reunir, não é para comer a ceia do Criador. estava dizendo que nós não devemos brincar com esse momento tão sério, senão colheremos as consequências. Há muitos pastores e líderes que entendem esses versículos de forma distorcida. E Um deles é o senhor. Você quer detonar os outros para chamar pra tua, igual aquele Paulo Júnior lá, se não me engano. Também tem o mesmo sobrenome que o senhor. com isso proíbem os seus membros de participarem da ceia por julgarem que eles não são dignos. Não é isso que acontece? Sempre que eu fui, nas que eu fui obrigado a ir, e outras que eu era mais criança, eu não tinha consciência dessas coisas antes, infelizmente, eu sempre vi essas coisas acontecendo. Quem era de fora não participava não, pastor. Principalmente quem não frequenta esses lugares. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. A ceia do Senhor é lugar de misericórdia e amor, pois foi entregando a sua carne e o seu sangue que Cristo nos perdoou. E só Deus sabe o que está no coração de cada um. Mas vamos supor que alguém esteja vivendo uma vida de pecado, sem que haja arrependimento e o desejo de mudança, e ela resolva participar da Santa Ceia. O que acontecerá com ela? Nesse caso, podemos dizer que ela também está participando da ceia indignamente, pois está desprezando o sacrifício de Jesus e a oportunidade de se arrepender e viver uma nova vida com ele. Ela vai desperdiçar essas coisas se ela ir para uma denominação de qualquer um de vocês. Não é se ela praticar ou não. Se ela não praticar, ela vai estar, vamos dizer assim, menos pecando do que se ela estava lá, que nem o senhor meteu a pornografia. E talvez você se pergunte, mas pastor, quem não participa da Santa Ceia perde a salvação? Pastor, perde a salvação? O senhor colocou num grau de importância, eu quero saber agora a resposta. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que não é isso que fará você perder a salvação. Então não pratico, eu nem pratico mesmo a ceia de vocês. Então eu vou ter salvação, então pra que precisa, né? Por mais que alguns líderes religiosos digam o contrário, eles afirmam pastor, tu vai arrumar problema com isso. Mas já que tem 3 milhões de inscritos, já tá garantido. Isso usando uma passagem que está em João capítulo 6. Vamos lá. O pastor aí tá detonando, eu quero saber também disso daí. Vamos lá, pastor. João 6. Vamos lá. Veja o que está escrito. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Se você não compartilhar ele com o próximo, você não vai ter vida em si. Ele é a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Tem o conhecimento dele, partilha com o próximo, sabe o que ele quer para nós, para onde a gente veio, para onde vai. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É verdadeira. Quando ele aponta isso, ele está dizendo uma falsa. E qual que é a falsa aí nos dias de hoje? Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você come a carne e bebe o sangue dele nos dias de hoje? Ou é um suco de uva e um pão? Você não está enxergando espiritual. Não tem espiritual nisso. Vocês é que não estão enxergando. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Se alimenta de mim. Você vai se alimentar ele uma vez por mês.
E tem que ser no primeiro domingo do mês, hein, para se alimentar dele. Se acontecer algo contigo, se ferrou, se dane. Muitos podem até não entender, mas o que Jesus realmente disse nessa passagem é que aquele que não reconhecer que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo e entregou a própria vida para salvar os que nele creem, e não viver de acordo com seus ensinamentos, não será salvo e não receberá a vida eterna. Se alimentar de Jesus é isso. Ele não deixará de salvar ninguém por participar ou não da Santa Ceia. Eba! Então, você sabe, eu não participo desse lixo mesmo. Pois a nossa salvação depende somente da nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, eu tenho o Messias como o único suficiente salvador da minha vida, então eu não preciso ir na sua denominação, certo, pastor? Não preciso ter um pastor acima de mim, certo, pastor? Eu não preciso ir na sua igreja, certo, pastor? Eu não preciso dar o dízimo nem oferta, certo, pastor? Eu não preciso praticar a Santa Ceia, certo, pastor? Eu não preciso praticar o jejum, certo, pastor? Eu tenho a fé nele. Por que eu vou para esses lugares? E talvez você ainda se pergunte: e quando Paulo disse que nós devemos nos examinar antes de participar da Santa Ceia? O que ele quis dizer com isso? Fala muito do que o Paulo disse, mas não diz da parte que. Quer dizer, citou uma vez, mas não diz mais da parte que ele falou que não é para comer a ceia do Criador. Paulo estava explicando que devemos refletir sobre o motivo que está nos levando a participar desse momento. Não é o motivo que está levando a participar desse momento como se fosse dentro de uma denominação. É examinar a si mesmo para você não ser um hipócrita igual essas pessoas. E como você vai falar do Messias sendo que você não tem amor pelo próximo, automaticamente você não tem por ele. Então, examina-se a você mesmo antes de partilhar ele com o próximo, que é capaz de você levar alguém ao descrédito por você não dar o exemplo. Se estamos conscientes da importância que aquele pão e o suco de uva representam. Que pão e suco de uva, pastor? Você melou tudo também aí de novo no final. Não é o pão, o suco de uva, cara. Nem se fosse vinho, nem se fosse o pão igualzinho que o Messias comeu lá junto, enquanto ele viveu como de carne e osso aqui, homem entre nós. Óbvio, não deixou de ser o Criador dos céus e da terra. Que pão e suco de uva, cara. Isso daí é mitra, cara. Você não vê que quando eles estão sentados, eles estão olhando para os fundos, não é para frente? Aqui na frente, igreja. Aqui na frente aonde? Vocês estão olhando para os fundos, cara. Qualquer loucura lá é levado e aceitado como verdadeiro. Vamos relembrar o que ele disse. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Do cálice, que é o sangue dele, a nova aliança dele, as boas novas dele. Ele próprio é para compartilhar dele. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Precisamos entender que foi pago um alto preço na cruz para que hoje você e eu façamos parte do corpo de Cristo. Por isso, quando você for participar do corpo de Cristo, né? Não de um membro de uma denominação protestante. Logo após ele falar corpo de Cristo, já coloca uma imagem de uma denominação protestante para sua mente associar que membro de Cristo, quer dizer, parte, sei lá, eu esqueci até que ele falou, de Cristo, é isso daí. Mas não se engane, não se deixe enganar. Essas pessoas estão enganadas. Não é isto que está escrito lá, de que o pastor está tentando insinuar com as imagens. Santa Ceia, ore por um momento, abaixe a cabeça e examine o seu coração. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e se arrependa deles. Reconheça também que você não é digno de se assentar à mesa, mas graças ao amor e à misericórdia do Senhor por sua vida, você pode fazer isso. Não, ninguém merece ser digno dessa mesa aí,
dentro dessas denominações protestantes, cara. A pessoa merece é viver livre fora desses lugares aí. É óbvio. Não tô dizendo pra pessoa fumar e se ferrar toda. Que não adianta sair de um buraco e cair no outro. Mas ir pra esses lugares, cara. Templo é dinheiro. Por fim, Ah, agradeça Jesus por entregar a própria vida em seu favor e deixe que a esperança e a alegria tomem conta do seu coração. E se na sua igreja você é proibido de participar da Santa Ceia, na sua igreja. a melhor coisa a se fazer é tentar conversar com a sua liderança. Mostre ao seu pastor que você ama Jesus e Tem que mostrar pro pastor que ama que ele. Tem que provar alguma coisa pra um cara igual você. Isso daí não são um bando nenhum de ungido, cara. sabe qual é o verdadeiro significado desse momento. Há Ele vai te manipular pra você participar desses troços. E cuidado aí, ó. Os rapazes que são casados com as mulheres e deixar a mulher sozinha com o pastor, hein? Cuidado. muitas igrejas, por exemplo, que só permitem participar da ceia quem se batizou e fez uma profissão de fé. Ué, foram todos que eu fui. A não ser que igreja, vamos falar na tua linguagem errada aí. A tua igreja, pastor, que deixa as pessoas que não é batizada participar. Não tô achando isso um absurdo, mas dizer que tem lugares assim, né? Putz, porque nos que eu frequentei obrigado e as que não, quando criança, essa era o critério. Tem que ser batizado. E se na sua igreja for assim, e você deseja continuar congregando nela, respeite as regras daquela igreja. Porque você é um otário, você tá indo pro lugar, você tem que respeitar a daquele local. Mas saiba que essas regras desse local não é as regras do Messias. Saiba que esses daí colocam fardos pesados nas pessoas e não são capazes de mover um dedo sequer para ajudar esse pessoal. E busque regularizar a sua situação, para que você participe desse momento tão especial. Você se regularize com quem? É com Jesus? Não, com a sua denominação. Ou quando você precisar, você vai conversar com quem, a não ser com o pastor? Então você vê que é tudo relação humana, coisa de alma mesmo, não tem nada a ver com o espiritual que o Messias ensinou, que é a verdadeira Santa Ceia. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. É, é. Saiba, a verdadeira Santa Ceia não é esta que se pratica. O Messias demonstrou algo físico para demonstrar espiritual. Saiba que as coisas do Velho Testamento, da Antiga Aliança, antes da morte dele, são sombra das coisas futuras. Um exemplo é que até mesmo assustadoramente esse sistema religioso em que esse pastor faz parte acertou, ou pelo menos quis aceitar e acertar-se. Um exemplo, você vê as histórias que aconteceram e o deserto sempre foi sinônimo de algo muito ruim, de algo que você pena para passar. Então, quando eles falam assim, ó, você está passando pelo deserto na sua vida, é quando você está passando por uma luta difícil com alguma área da sua vida. E estão certos, porque o deserto é uma sombra. Como que vai chamar um deserto hoje espiritualmente? Não. É a sombra daquela figura de deserto para os dias de hoje. É quando você está passando por algo muito ruim. Entende? Então, esse é um exemplo de sombra, e tem várias, muitas outras. Então, o Messias
pegou algo físico para demonstrar espiritual. E esse povo não entendeu até hoje. E você, Pastor Antônio Júnior, espero que você um dia fale a real e seja mais sincero com os fiéis da sua igreja, já que o Senhor citou isso. E diz para as pessoas que enfatiza o que Paulo disse. O Senhor enfatizou tantas partes que esqueceu de uma, que quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor. Então, a verdadeira Santa Ceia nos dias de hoje é anunciar, divulgar, repartir ele com o próximo. Mas primeiro, temos que analisar nós mesmos. Primeiro, para não ser hipócrita. Segundo, ser verdadeiro. E você tem que estar com o Messias em seu espírito para dizer ele ao próximo. Muito obrigado por ter me assistido mais aqui, mais uma vez. E espero, enquanto o Criador me der saúde e eu ainda estiver vivo, enquanto não me matarem ou acontecer algo comigo, naturalmente ou não, eu vou estar aqui gravando vídeos assim que possível. Assim que a casa estiver mais em silêncio, que é muito difícil. Então por isso que eu gravo poucos. E eu ainda vou soltar o vídeo, claro que quando eu soltar esse vídeo em meu perfil no Facebook, eu já vou. Eu já teria gravado um, entende? Sempre tem um passo à frente. Então, o primeiro foi do dízimo do Novo Testamento, segundo é do pastor falando sobre a vacina, que você já deve ter assistido. Esse terceiro da Santa Ceia, aí do pastor Antônio Júnior. Eu dividi em duas partes, onde eu posso fazer em uma parte só. E agradeço se você tiver paciência de assistir, porque eu não quero ganhar fama, nem prestígio, nem ser reconhecido por aí, em alguma rua, em algum lugar. Eu só estou fazendo a verdadeira Santa Ceia, porque pelas coisas que me aconteceram e andam acontecendo, é bem mais fácil de examinar a si mesmo e depois disso partilhar ele com o próximo sem comer nem beber do sangue dele indevidamente. E esta ceia que eles praticam nessas denominações, principalmente a protestante, é a ceia de Mitra. Procure saber quem foi Mitra. Eu te agradeço mais uma vez por ter assistido. Desta vez eu finalizo mesmo. E não sei quando você vai estar assistindo, mas que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Muito obrigado e até uma próxima.